Ah, olá! Vamos falar de investimentos, então vamos trazer para vocês mais uma empresa para que possamos conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E a empresa que nós vamos retratar hoje vem lá de Santa Catarina, é a Pomifrutas SA. E a Pomifrutas SA é mais uma empresa aqui indicada aqui pelos nossos inscritos, lá pelo Sandro Lima. Ô Sandro, que bom ter você conosco, seja sempre bem-vindo, um prazer poder lhe atender. E também quem sugeriu a Pomifrutas foi também eu conversando com você. Olha aí que legal também ter você junto com a gente. Seja também muito bem-vindo. Mas caso vocês também queiram outras empresas, é fácil, basta entrar aqui, ó, canal Silas Negrafo, e aproveita, manda sua sugestão, faça sua inscrição, dá o like, venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Falando em conhecimentos, o nosso curso de análise de balanço já está com a data definida para o dia 24 de fevereiro, curso online, aqui onde a gente vai estar 3 horinhas juntos aqui, repartindo e construindo conhecimento sobre análise de balanço. Todo esse processo de análise de balanço que você acompanha aqui no canal, eu vou ensinar para você o que é o balanço, o que é uma DRE, o que é essas informações que querem nos mostrar e principalmente a interpretação para saber se uma empresa vai bem ou se não vai bem. Para quê? Para justamente na hora de investir, saber o que nós estamos fazendo, escolher a melhor empresa possível para receber os nossos investimentos. Mas caso você queira participar, e será um prazer ter vocês conosco, manda uma mensagem aqui, ó, nesse WhatsApp e eu te passo daí toda a ficha de inscrição e todas as informações para você participar junto conosco, dia 24 de fevereiro, das 19 até as 22 horas. Mas vamos falar então da Pomifrutas, e a Pomifrutas que tem a sua história. Na verdade, ela começa lá em 1919, quando a família Frey, vinda lá da França, lá no final da Primeira Guerra Mundial, vem tentar a vida no Brasil. E ao chegar aqui no Brasil, primeiro desembarque em Salvador, para começar a vida aqui no Brasil, né? Na sequência vão para o Rio de Janeiro, daí do Rio de Janeiro acabam indo para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul vem para Castro, aqui no interior do Paraná, e aí em Castro, os dois, dos 4 filhos, os dois irmãos, o René e o Arnoldo Frey, se casaram ali no final da década de 20, comecinho da década de 30, se casaram na cidade de Castro. E aí, depois de casados, resolveram se aventurar para o interior de Santa Catarina, tentar a vida no interior de Santa Catarina. E no começo lá em Santa Catarina, passam a trabalhar com carnes e derivados de carne, depois daí vai para o setor madeireiro e acabam indo para fruticultura. E na cidade em que eles se estabeleceram, que é Fraiburgo, que é a cidade, a capital da maçã. E aí começa então toda a trajetória deles com o plantio e a revenda de maçãs. Chega no ano de 1962, daí então cria uma empresa chamada Renar Maçãs. Renar de René e Arnoldo, né? Que são os dois irmãos. E aí a empresa começa a se desenvolver com a produção e a revenda de maçãs. Chegando na década de 70, eles criam ali um frigorífico justamente para fazer armazenagem de maçãs. Por quê? Para ela ter uma vida longa, né? Para poder comercializar toda a sua produção, então ter um local onde pudesse fazer armazenagem. Chegando já na sequência, inclusive na década de 70, vai investindo em mais tecnologias, tanto na parte de armazenamento, como também na parte de plantio e remanejo ali para poder aumentar a produtividade na produção de maçãs. Chegando já perto aqui dos anos 2000, que a empresa veio se desenvolvendo, ela já começa também a exportar os seus produtos. E chega em 2005, faz o IPO. Se transforma numa sociedade anônima de capital aberto e daí com mais recursos continua ainda o investimento em tecnologia, melhorando cada vez mais a questão da armazenagem e também a questão do reflorestamento e do plantio de maçãs, inclusive com controle climático ali, para quê? Para evitar as perdas em função dos problemas climáticos que também tinha na região na época. Chegando no ano de 2009, recebe um aporte de um fundo de investimento chamado Endurance. E através desse aporte, entra mais dinheiro, a empresa continua se desenvolvendo. Chegando em 2015, aí o que acontece? O controle da empresa passa a ser do Edgar Safdie. O Edgar, que era filho do Edmundo Safdie, que para quem não se lembra, era o dono do Banco Cidade. O Banco Cidade que foi vendido lá para o Bradesco
E aí o Edgar, com a sua parte ali, passou a fazer diversos investimentos, né, participação em algumas empresas e assumiu o controle da Renar Maçãs, que daí na sequência troca seu nome e passa a ser denominada Pomifrutas S.A. Porém, na sequência, já no ano de 2018, a empresa começa a ter uma série de problemas, dificuldades financeiras, culminando com o pedido de recuperação judicial. Nesse pedido de recuperação judicial, acabou tendo toda uma contestação em cima do plano de recuperação judicial, culminando com o pedido de falência no ano de 2020. E aí a empresa apresentou um novo plano de recuperação judicial que ainda está se desenrolando ali, ainda não está definido, né? Se vai ser aceito ou não esse plano de recuperação judicial. Enfim, e a empresa vem aí passando por sérias dificuldades financeiras. Mas para que possamos entender o que é a Pomifrutas, que é a maior produtora de maçãs do Brasil, trouxemos aqui para vocês os balanços de 2019, 2020, 2021 e também as informações do dia 30 de setembro de 2022. E através dos números vamos entender o que é a Pomifrutas S.A. Então, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Pomifrutas S.A. referentes a 2019, 2020, 2021 e também agora de setembro de 2022, já que ainda não saiu o balanço do dia 31 de dezembro. E vamos através dos números entender o que é a Pomifrutas. Lá no ano de 2019 era uma empresa de 32 milhões de reais. 32 milhões de reais, sendo que grande parte está aqui no imobilizado, máquinas, equipamentos, toda a instalação, enfim, toda a área de plantio, enfim, tudo aquilo que faz parte da estrutura de funcionamento da empresa. E nessa parte de cima aqui nós temos o capital de giro, os recursos que fazem toda essa engrenagem aqui funcionar. E o capital de giro, que no ano de 2019 totalizava R$ 2.891.000, reais, 8,9% de representatividade em relação a todo o ativo da empresa, ele era composto aqui pelo dinheiro que a empresa tinha em caixa, banco aplicação, apenas R$ 142.000. Reais. Não tinha contas a receber, os seus estoques totalizavam R$ 2.304.000. Reais. Chegando em 2020, a empresa mantém aqui praticamente seu tamanho 33.684.000 e o capital de giro aumenta aqui para 4.953. Melhora aqui um pouquinho a posição de caixa, R$ 1.729.000, reais, o estoque R$ 2.688 e continua sem registrar contas a receber. Chegando em 2021, a empresa, seu tamanho, 32 milhões de reais e desses 32 milhões de reais o capital de giro permanece aqui na faixa dos 4 milhões. Fecha lá em 2021 apenas com 30 mil reais em dinheiro em caixa, banco aplicação. E aí passa a registrar aqui 57 mil reais em contas a receber e um estoque de 2.991. Chegando agora em setembro, a empresa reduz o seu tamanho aqui para 29.694.000 e o capital de giro de apenas 2.676.000. Fecha com 305 mil reais em dinheiro, caixa, banco aplicação, 18 mil reais em contas a receber e 1.107.000 reais o seu estoque. Então vejam que é uma empresa aqui que gira aqui dos 32, 33, 32, 29 milhões de reais, um capital de giro extremamente baixo e, consequentemente, também uma empresa que trabalha aqui sem dinheiro, sem contas a receber e também com estoque baixo. Essa é a realidade da Pomifrutas. Olhando agora a parte do endividamento aqui no passivo, nós vamos ter aqui o passivo circulante, dívidas de curto prazo, passivo não circulante, dívidas de longo prazo e o total do endividamento, que é de 100 milhões de reais, isso lá em 2019. Agora reparem que, como a gente viu há pouco aqui, ó, no ativo total, tudo aquilo que tem dentro do patrimônio dá 32 mil. Ou 32 milhões. E a dívida total, 100 milhões de reais. Então vejo que a dívida ela corresponde a 308% de todo ativo. Quer dizer, a dívida é 3 vezes maior do que tudo aquilo que a empresa possui. Chegando em 2020, a dívida fecha aqui 99 milhões, também praticamente 3 vezes maior do que o ativo total da empresa. No ano de 2021, 97 milhões, a dívida também continua aqui 3 vezes maior, porque o patrimônio é de 32 milhões, ela deve 97 milhões. E agora em setembro de 2022, a dívida permanece ali nos 97 milhões de reais para um patrimônio de 29 milhões de reais. Repare que o PL da empresa vem negativo lá desde antes de 2019, 67 milhões, carregando prejuízos acumulados de 210.
e aí o PL continua negativo, 65, 65, 68, e os prejuízos acumulados aqui crescendo aqui, cai aqui um pouquinho para 208 e volta a crescer aqui para 211 milhões de reais. Olhando aqui a situação financeira da Pome Frutas, reparem que quanto que ela tem agora nesse ano de 2022. Ela tem 305 mil reais em dinheiro, tem 18 mil para receber e 1 milhão e 100 de estoque. Total, aqui com mais outros créditos aqui, 2 milhões e 600. É o que ela tem para uma dívida de 90 milhões de reais. Quer dizer, não tem condição de pagar suas dívidas. Não tem condição de pagar praticamente nem os seus fornecedores, quanto mais as demais dívidas. Razão pela qual a empresa está no processo de recuperação judicial e está aí com toda a sua dificuldade financeira. Então, com isso aqui, não preciso nem apresentar os gráficos de liquidez, que já dá para ver que a liquidez da empresa não existe liquidez. E também o gráfico de endividamento nem precisa também apresentar, visto o tamanho da dívida da empresa perto do patrimônio que ela tem. Olhando os resultados produzidos pela Pome Frutas, ela vem com faturamento lá em 2019 de apenas 9 milhões e 545 mil reais durante o ano todo. Em 2020, 12 milhões e 742. Em 2021, 15 milhões e 696. Então, aos pouquinhos aqui ela vinha até aumentando o faturamento. Agora, esse ano, olha só, até setembro, ela já tem acumulado apenas 5 milhões e 700 de faturamento, projetando aqui um faturamento total aí em torno de pelo menos uns 6 milhões e meio, 7 milhões, que seja o faturamento para 2022, faturamento muito baixo. E mais importante do que o faturamento, essa linha de baixo, ela vinha aqui com lucro de 597 mil, 2 milhões e 159, 288 mil de lucro e agora um prejuízo de 2 milhões e 977 mil reais até o mês de setembro de 2022. Então, é uma empresa que praticamente vem lutando para se manter viva aqui com faturamento muito aquém daquilo que ela é capaz de produzir, né? E aí vem enfrentando todas essas dificuldades. Também não trago para vocês que os demais indicadores relacionados às ações, por quê? Porque quando formos verificar aqui com patrimônio líquido negativo, o valor patrimonial da empresa é negativo. A empresa com prejuízos, como vem gerando agora, também o lucro por ação é negativo, a relação PL não existe, dividendos também não existe, então uma situação extremamente delicada que é o que vem passando a Pome Frutas. Mas o que eu trago para vocês é que as ações dela ainda estão sendo comercializadas no mercado, apesar do que eu já mencionei anteriormente, do free float da empresa, apesar de ser de 49%, ela tem uma liquidez muito baixa, quer dizer, são poucas movimentações, poucas operações de compra e venda de ação. Portanto, se você comprar, em primeiro lugar, vai ser difícil você comprar ação. E ao comprar ação, vai ser difícil também você vender as ações da Pome Frutas SA. Mas eu trago para vocês aqui então o gráfico do comportamento do valor das ações, que lá em 2018 as ações eram cotadas a R$ 8,16. E aí durante 2018 ela foi caindo até chegar em 2019 com R$ 4,56. Aí durante 2019 ela começa ali um processo de elevação, ela tem um pico ali que ela chega até a R$ 12, um pico totalmente inexplicável, e daí na sequência nós temos a pandemia. E aí a pandemia derruba o valor da ação lá dos praticamente R$ 12, ela derruba as ações para R$ 2,20. Aí na sequência ela já se recupera e fica trafegando na faixa de R$ 4,00, R$ 4,50. Chegando em 2021, ela tem mais um pico, quando ela chega até R$ 10,75. Também isso aqui dura pouco e a ação já volta a trabalhar no patamar de R$ 5,80, R$ 5,90. E aí ela começa toda uma sequência de quedas, culminando ali com uma cotação de R$ 2,70, ainda na metade de 2022. Aí começa ali no segundo semestre de 2022, volta para um patamar de 4, e aí vem numa sequência de quedas, culminando agora com a sua cotação fechando aí na faixa de R$ 2,50, R$ 2,60, nesse último dia 30 de janeiro, quando da gravação desse vídeo. Então, por esse gráfico, você vê quando que a ação da Pome Frutas teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor, e como que vem se comportando o valor das ações da Pome Frutas SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Pome Frutas SA, que era a antiga Renar Maçãs, né? Maior produtora de maçãs aqui do Brasil, e aí passando por todas as dificuldades que vem enfrentando. Lembrando que, apesar dela ter um free float ali de aproximadamente 49% de suas ações,
as suas ações têm uma liquidez muito baixa, né? Então, ali é meio complicado ali para comprar e para vender ações da Pome Frutas S.A., né? Mas enfim, está aí retratada a situação econômica e financeira da empresa e também retratada um pouquinho da história. Agora você já sabe o que é a Pome Frutas, né? A Pome Frutas lá de Santa Catarina. Um grande abraço para todo mundo lá de Santa Catarina e um grande abraço para os nossos parceiros lá da InfoCerta Informática lá de Chapecó, que sempre estão apoiando aqui o canal Silas Negraf. Então, se você precisar de manutenção de equipamentos de informática, entre em contato com a InfoCerta, que de forma remota eles fazem todo o diagnóstico na sua máquina aí, e ainda mais, sendo inscrito aqui no canal Silas Negraf, você tem 10% de desconto. Também um grande abraço lá para o pessoal da Intermedia Networks lá de São Paulo, representante oficial da linha Microsoft aqui no Brasil. Toda a parte de softwares da Microsoft que você precise, a um baixo custo e com bom atendimento, você vai ter na Intermedia Networks, lá do meu amigo Luiz Burato, a quem eu mando também um grande abraço. Então tá aí mais uma empresa analisada, mais uma empresa aí que vem com dificuldades muito complicadas aí e que a gente fica aqui na torcida para que possa se recuperar, né, de toda essa situação. Por quê? Todas as empresas brasileiras são geradoras de emprego, de renda, de desenvolvimento, que é o que nós mais precisamos hoje aqui no Brasil. Empresas que venham gerar desenvolvimento e gerar emprego e oportunidade para todo mundo, para que o Brasil possa, né, ser um país promissor aí para todo mundo, e inclusive para quem investe nas empresas, para quem acredita no setor produtivo e investe comprando suas ações, que possa também ter o seu retorno. Mas, naturalmente, que para ter o seu retorno, você tem que saber escolher qual empresa que vai receber o seu investimento, já que ganhar dinheiro é muito difícil, então nós temos que ter muito cuidado na hora de fazer os nossos investimentos. E aí, naturalmente, o canal Silas Negraf procura repartir todas essas informações com vocês, para que você, junto com outras informações que possa buscar, tomar as decisões de forma correta, tomar as decisões de forma consciente, para ir aos pouquinhos ir construindo seu patrimônio e lá na frente poder ter uma vida cada vez mais digna, uma vida cada vez melhor, que é o que nós desejamos para vocês. Dito isso, bons investimentos para vocês.